Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 19. Vamos para a palavra de Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo-a, alguns ouvido e o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar. Diga, não puderam entrar. Não, você não falou. Diga, não puderam entrar. Por causa da sua incredulidade. Capítulo 4, verso 1 e 2. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Queridos, essa palavra é uma exortação. O Senhor nos exortando através da palavra, dizendo: olha, se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Estevão, em sua pregação, disse para as pessoas da época: vocês são como vossos pais, que resistem ao Espírito Santo, porque eles não receberam a palavra. A palavra fala que eles endureceram o coração. E a geração que saiu do Egito morreu no deserto, com uma promessa de uma terra prometida. Vem comigo. Cada culto, se você for inteligente, você aprende mais. Eles tinham uma promessa, eles tinham um Deus que tudo pode, mas a palavra diz: não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não porque Deus não tinha poder, mas porque eles não creram. Então toda uma geração cai prostrada no deserto. Daí o escritor diz: eles receberam a mesma palavra do que nós. Eles estavam no mesmo culto, irmão Vicente. Eles tinham o mesmo pastor, eles, ouviram a mesma voz. Mas a palavra para eles não foi proveitosa. A palavra para eles não valeu nada. Por que não? Porque não foi acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Você sabe que a intenção da palavra quando é pregada é gerar fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E como pode pessoas ouvir a palavra e não deixar essa fé nascer dentro dele? Essa fé fluir dentro dele? É porque endurece o coração. É porque não consegue crer naquilo que está ouvindo. Você sabe que um dos cenários que Jesus não pôde operar sinais foi na sua terra natal. Por quê? Porque as pessoas de Nazaré conheciam a família de Jesus, conheciam a mãe de Jesus,
conheci os irmãos de Jesus, e Jesus vai lá e faz um culto bem legal, com uma palavra bem melhor que a minha, e eles falam, a palavra é boa, a palavra é bonita, mas quem está falando? Quem está falando? Você tem que lembrar que a palavra é de Deus. De Deus. Só que se a pessoa, ela endureceu o coração, se ela sabe, não, eu não acredito nisso, isso vai fazer com que a pessoa morra no deserto e não viva o que Deus tem para ela. Está entendendo? Isso vai te impedir de viver a promessa de Deus, se você não crer. Quando a palavra é ministrada, se é uma palavra de vitória, se você for inteligente, você levanta a mão e toma posse. É para mim isso, Jesus. Eu vou viver essa realidade. Está entendendo? E não fica, sabe, que nem ventilador aqui não. Olhando, deixa eu ver. Eu não estou sentindo arrepio, pastor. Ah, pastor, eu não chorei, eu acho que Deus não falou. Será que é assim que funciona? É uma regra isso? Eu lembro que no começo do ministério, eu ia pregar e se não houvesse um som, quando eu estava pregando, eu terminava a pregação meio frustrado. Nossa, eu dei o meu melhor, eu me empenhei. Como que se o falar de Deus dependesse disso. Eu lembro que quando eu vi alguém em lágrimas no culto, eu falei, uau, Deus está falando. Eu ministrei num culto, a irmã chorou o culto inteiro. Eu falei, meu Deus, Deus está me usando hoje. Deus está me usando. Chorou o culto inteiro. No final do culto eu vou descobrir o que era, e não era Deus. Ela estava chateada comigo. Porque ela queria contar um problema antes do culto, e eu falei, irmã, depois do culto, na conversa. A gente às vezes se engana. Querido, você está num ambiente, você não precisa de arrepio, você não precisa que alguém coloque a mão na tua cabeça e fale alguma coisa sobre a sua vida. Você só precisa crer na palavra que é lida, que é ministrada do altar para a sua vida, em nome de Jesus, para viver o que Deus tem para você. O mesmo ambiente. O escritor disse, olha, eles ouviram a mesma palavra, mas a palavra não foi de proveito na vida deles. Eu já vi, sabe, cultos em que a glória de Deus se manifestou e a pessoa saiu do jeito que entrou. Por quê? Porque ficou indiferente. Se você for inteligente, os melhores lugares do culto é a frente, tá? É a frente. Você não fica vendo ninguém no banheiro, ninguém conversar. Recebe a palavra, irmão. Acredita. Desde o primeiro versículo que foi lido no culto, eu já vi um direcionamento para nós, para essa noite, para essa reunião. Está entendendo? Creia no que Deus está falando. Pastor, mas eu não senti arrepio. Deus está onde 2 ou 3 se reuniram no nome do Senhor, ali o Senhor está presente. Fala para o teu irmão, Deus está na casa. Ele convenceu? Dá um glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas para Jesus. Números 11, versos 18 e 20, fala desse povo que o escritor aos Hebreus estava falando. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Olha esse povo viu Deus manifestar o poder dele sobre o Egito com 10 pragas. As pragas atingiram os egípcios, mas não atingiram a casa dos hebreus. Esse povo foi tirado do Egito com mão forte. Quando chegou diante do mar, Deus abriu o mar para eles passarem em terra seca. Quem crê dá glória a Deus. O inimigo veio atrás e falou assim, eu vou destruir eles.
quando eles estavam no meio do mar, o povo de Israel havia passado, Deus libera as águas e eles morrem de uma só vez. E entra no deserto e vivem milagre sobre milagre. Deus dá o maná, Deus dá a provisão diária para eles. Só que eles deixaram o inimigo mexer com a mente deles. Não viram a vantagem que estavam. E começou a chorar. Não quer carne. Não tem carne. Só tem pão. E começou a chorar um para o outro. Começou a murmurar um para o outro. Está entendendo? E Deus ouviu isso. E Deus falou: eu vou dar carne para vocês. Vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. Vocês vão comer carne, mas não é um dia não. Não é 2, nem 5, nem 10, nem 20. Vão comer um mês inteiro. Até sair pelo nariz. E vocês começar a passar mal. Por causa daquela murmuração. Agora, quando aquele povo ficou murmurando tanto, o pastor Moisés acabou meio que, naquele momento, se contaminando com a pegada daquele povo. Porque Deus falou: Moisés, fala para eles que eu vou dar carne. E daí, o Moisés escutou, e antes de falar para o povo, Moisés questionou Deus. Versos 21, 22 agora. E disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhes carne e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? O Moisés está falando: Deus, como que o Senhor vai dar carne para eles? Nós estamos no deserto. Deus, não tem Carrefour aqui, não tem Condor, não tem Supermufato, tem 600 homens, fora mulheres e crianças. O Senhor quer que eu fale para eles que vai haver carne para eles? Como? Porque sabe, quando você anda muito tempo do lado de um incrédulo, de alguém que fica murmurando, se você não vigiar, você também começa a murmurar e a duvidar do que Deus vai fazer. É uma coisa que contamina. Você tem que tomar cuidado com quem que você anda, com quem você gasta tempo. Se é com gente que acredita, ou se é com gente que só duvida do que Deus irá fazer. Moisés foi um grande líder. Antes de Jesus foi o maior líder que houve na face da terra. Até hoje os judeus se reverenciam Moisés. Mas nesse texto Moisés está falando: Deus, de que jeito o Senhor vai dar carne para eles? Como, Deus? Pensa. Olha o que Deus falou para Moisés, no verso 23. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Ô Moisés, eu já fiz tanta coisa, a minha mão encurtou agora. Moisés, eu já fiz tanto milagre, será que eu perdi a força? Será que eu perdi o poder? Moisés, eu vou dar carne e você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Querido, Deus tem um compromisso com a palavra dele. O compromisso de Deus não é comigo, é com a sua palavra. E quando eu acredito na palavra, a responsabilidade de cumprir a palavra não é minha, é do Senhor na minha vida. Está entendendo? Eles queriam, Deus disse que daria. E como Deus vai fazer não é comigo e nem com você. Deus usa quem Ele quer. E se alguém não quiser se permitir ser o instrumento que Deus vai usar, Deus levantar outro. Deus usa pessoas lá fora, ou de longe, ou de outros países. Mas o que Deus tem, Ele vai fazer. Eu não preciso ficar pensando como. De que jeito, Deus? De que jeito? Eu vou pegar a calculadora. Deixa eu ver, Deus, 600 homens. Deixa eu ver. Deus, eu acho que não está certo isso que o Senhor falou não, hein? Não, o Senhor está esquecendo que é Ribeirão do Pinhal? Ribeirão do Pinhal é um pouco mais difícil. Deus, você acha que isso é bom? Entrar por esse caminho? Ficar querendo convencer Deus que aqui é muito complicado para Ele te ajudar?
Não, querido, você precisa crer. Irmã Roseli, Deus mandou codornizes para eles, muitas codornizes que eles comeram até passar mal. Está entendendo? Deus tem seus meios de enviar, de fazer acontecer, de cumprir a sua promessa na nossa vida. Deus tem os seus meios. A nós compete acreditar, crer. Porque se você não crê, você fica que nem esse povo. Quando eu estava no mundo era melhor, pastor. Quando eu estava no Egito era melhor. E eles tinham saudade do cemitério, eles tinham saudade da cebola, eles tinham saudade do alho, sabe? Eles se esqueceram por um momento que sofreram no Egito. Se você se tornar um incrédulo, você vai achar que agora é pior do que o ontem. E eu me recuso a acreditar que o nosso agora é pior do que nós vivemos lá atrás. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso hoje é melhor do que o ontem, e o nosso amanhã será muito melhor do que o hoje. Quem crê, levanta a mão e dá um glória a Deus em nome de Jesus. Está entendendo? Deus enviou, Deus cumpriu a palavra. Em 2 Reis 6, 24 ao 30, mostra o momento que Samaria estava cercada. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode, meu rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Olha que história triste. A cidade cercada, uma miséria se instalou naquela cidade. Eles não tinham o que comer. E quando eles estavam em aperto, 2 mães negociaram os próprios filhos para se alimentar. Falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos comer uma criança hoje, a outra amanhã. E quando a pessoa, às vezes, ela está em apertos, dificuldades, ela toma as piores decisões. As piores decisões, os piores negócios a gente faz quando a gente está em dificuldade, em aperto. E aquela mãe ali, ela acaba abrindo mão da vida do próprio filho e se alimenta dele. No outro dia, a outra mãe põe a mão na consciência e fala: não vou matar meu filho. Então a mãe que matou o filho entra em desespero e pede ajuda para o rei. O rei, quando ouve essa situação, ele chora, ele rasga as vestes, por ver uma mãe chegar ao ponto de tirar a vida do próprio filho para se alimentar. E quando o rei está nessa situação, ele culpa Eliseu, porque é mais fácil culpar alguém. Culpa Eliseu e fala: olha, amanhã Eliseu vai morrer. E daí Eliseu entra em cena. E no meio daquele caos, Eliseu traz uma palavra de Deus. Uma palavra para aquela situação. No capítulo 7, verso 1. Diz: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eliseu está falando: gente, amanhã não vai ter mais miséria. Gente, amanhã vai ter comida para nós comermos. Gente, amanhã Deus vai dar provisão para nós. Amanhã esse cenário muda, essa miséria fica para trás. Querido, Deus sempre tem uma palavra para nós nas dificuldades que nós enfrentamos, no caos que nós enfrentamos. Agora a pergunta é: você vai crer no que Deus está falando, ou vai crer no que os seus olhos estão vendo? Paulo diz: não nos movemos pelo que vemos, nos movemos pelo que cremos.
Não, pastor, Deus falou que vai me honrar, mas eu estou só vendo dificuldade. Deus falou que vai restaurar o meu lar, mas as coisas estão ficando pior. Deus falou que vai salvar meu filho está mais perdido. Mas você tem que confiar na palavra de Deus. O que está acontecendo é momentâneo. Ele disse: amanhã haverá provisão. Está entendendo? Se nas dificuldades da sua vida você receber a palavra de Deus, você vai ver que Deus vai virando as páginas da sua vida e vai escrevendo uma nova história. Eu lembro que em Londrina nós estávamos morando de graça, e eu disse pela manhã, estávamos morando de graça e estava caro. Pensa, morando de graça e caro. E daí a nossa pastora olhou para mim, para a Alessandra, e falou: vocês vão morar no centro da cidade. Eu falei amém, mas dentro de mim, sabe, uma crise. E Deus, eu não estou pagando aluguel e estou num aperto. Mas eu disse amém. Pouco tempo depois dessa palavra liberada, Deus usou uma empresária da cidade de Londrina, tinha uma casa lá na Leste Oeste, que estava abandonada. Fez essa empresária reformar toda a casa. E falou para o nosso pastor na época: olha, eu preciso de alguém para morar nessa casa com um aluguel simbólico, só para cuidar da minha casa. E uma casa boa, um quintalzão. Por quê? Porque nós resolvemos crer na palavra que foi liberada. Agora, olha o que muitos fazem no verso 2, ó. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Uma pessoa de influência, que o rei confiava, Dani, pegou e falou diante do povo: olha, se Deus abrir janela no céu, essa palavra pode acontecer? Se Deus abrir comportas no céu, será que Ele pode trazer a provisão? Infelizmente tem gente que usa a sua influência para gerar incredulidade. Gente que usa a sua influência para questionar a palavra do Senhor. Está entendendo? O direcionamento de Deus. Esse homem, sabe, foi muito infeliz. Só que o Eliseu falou: você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver, mas não vai comer, não vai desfrutar do que Deus irá fazer. Por quê? Porque não acreditou. Quem não acredita não vive, querido. Há muito tempo eu resolvi acreditar em Deus, crer na sua palavra e nas suas promessas. Há muito tempo eu resolvi acreditar que quando eu dobro os meus joelhos, Deus ouve a minha oração. Está entendendo? Eu resolvi acreditar no que a Bíblia diz, que Deus manda anjos para me ajudar, para me socorrer. Há muito tempo. Agora o incrédulo, ele só vê e ele não vive. Está entendendo? O que aconteceu? No outro dia, 4 leprosos foram no acampamento do inimigo. Depois você pode ler. E eles viram que o inimigo tinha fugido, porque Deus gerou um barulho e eles fugiram. E os leprosos estavam lá comendo. E falou: não é bom o que nós estamos fazendo, nós precisamos levar essa notícia para Samaria, para o nosso povo, para que eles também venham comer. E daí eles vão lá, convence eles, e eles vão lá para se alimentar. O homem que o rei confiava quis ficar na porta cuidando. Você lembra do que foi falado? Vai ver, mas não vai comer. Ficou na porta. O povo veio e o atropelou, ele morreu pisado. Por quê? Porque não creu. A única coisa que pode te impedir de viver o que Deus tem é se você não acreditar. O pecado que vai levar um homem para o inferno é não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o pecado. Porque pode ser a pior pessoa do mundo, se ela resolver acreditar em Jesus, Jesus muda a sua vida. Jesus levanta, Jesus endireita, Jesus transforma, Jesus muda tudo, quando a pessoa se coloca em fé. Amém, queridos?
em fé. Pastor, mas o governo está falando. Eu não estou crendo na palavra do governo, eu creio na palavra de Deus. Eu não estou confiando em Lula, eu estou confiando em Jesus, na palavra dele. Pastor, mas a outra nação, não, eu estou crendo em Deus, no Deus que fez a promessa. Está entendendo? Então, não fica semeando incredulidade, resolva crer, porque senão você vai ser telespectador, acho que é isso. Você só vai ver, você vai ver o teu irmão se levantando, você vai ver o teu irmão prosperando, você vai ver o teu irmão, sabe, casando. Os solteiros, dá glória a Deus aí. Tá meio fraco, né? Depois fica, Jesus, me dá um ungido, me dá um ungido. Se você não crê, você vai ver os outros casados do teu lado, você vai ficar só, creia. Está entendendo? Se você não crê, você vai ver o irmão, sabe, comprando, indo além. E você vivendo a mesma realidade. Como consegue? Eu não consigo. Como consegue? Eu não consigo, porque você não crê. Porque quando nós resolvemos acreditar, tudo muda. Amém, Jesus? Hebreus 11, 6, o escritor diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Tem que se aproximar de Deus acreditando. Eu vou lá, eu vou ver, se Deus fazer, eu acredito. Será que é assim que funciona? Não, vem acreditando. Sai de casa falando, Deus vai falar comigo hoje. Sai de casa falando, Deus vai usar o meu pastor, vai falar comigo hoje. Eu vou alcançar de Deus a minha bênção, eu vou alcançar de Deus a minha vitória. Eu vou no culto hoje porque eu quero receber de Deus. Vem crendo, vem acreditando que Deus recompensa aqueles que o buscam. Olha o que o Tomé fez em João 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Você viu o que ele falou? Fala, Jesus ressuscitou. Eu não acredito. Se eu ver, se eu colocar a mãozinha lá, o dedinho, se eu pôr a mão onde furou a lança, aí eu acredito. Só acredito vendo. Você é assim? Olha o que Jesus disse para ele. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo. Jesus foi lá por causa de... Dá um glória a Deus bem alto para o irmão acordar, vai. Jesus foi lá por causa de Tomé. Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Próximo. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos Jesus em corpo físico, mas nós cremos. O Tomé estava lá esperando tudo acontecer para acreditar. Não é fácil. É fácil. Eu sei que vai ter essas pessoas no caminho, mas que não sejamos nós. Entendendo? Que a gente possa acreditar mesmo sem ver, Gabriel. Mesmo sem enxergar, eu não estou vendo meios, mas é Deus que falou e Ele vai fazer. Ele falou que vai dar carne no deserto, Ele vai dar carne no deserto. Ele falou que nós vamos ser um povo próspero nessa cidade, nós seremos um povo próspero nessa cidade. Ele falou que vai salvar a minha família, eu não sei como, mas Ele vai salvar, Ele vai fazer. Seja crente. Uma geração morreu no deserto por causa da incredulidade, por não crer. Está entendendo? Que eu e você possamos receber essa palavra crendo.
tomando posse de tudo que Deus tem para nós. Receba a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, e seja salvo. Salvação é para todas as áreas, é nome no livro da vida, mas é salvação para todas as áreas da sua vida, se você resolver acreditar no Senhor. Amém, queridos? Amém, Jesus? Você recebe essa palavra? Então levanta a mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida, nesta noite, em nome de Jesus.